Graças ao Senhor por isso. E nós encerramos o Sermão do Monte, que vai do capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. E nós vimos o sermão poderoso que foi proferido pelo Senhor ali, né? E o Senhor desce do Sermão do Monte, desce daquele monte, terminando o sermão. As pessoas ficam maravilhadas com aquele sermão proferido. Nunca tinham escutado um sermão desse, porque nenhum homem proferiu palavras como aquelas. E elas ficaram admiradas da autoridade, né, com que o Senhor falava aquelas palavras. Porque ele não falava como os fariseus, mas falava como quem tinha autoridade. Então o Senhor desce do monte, no final daquele sermão, e vai agora manifestar essa autoridade naquela localidade que nós vamos ver aqui, que é Cafarnaum, né? Então, primeiramente, ele cura o leproso, que nós vimos semana passada. E entrando na cidade de Cafarnaum, é o capítulo 8, versículo 5. Ele entrando na cidade de Cafarnaum, se apresenta a ele um centurião, implorando, rogando pelo servo que estava em casa, né? Então, se nós abrirmos a passagem aí, capítulo 8, versículo 5 de Mateus. Se algum irmão quiser ler. Quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, um oficial romano foi encontrar-se com ele e pediu que curasse o seu empregado. Ele disse: Senhor, o meu empregado está na minha casa, tão doente, que não pode nem se mexer na cama. Ele está sofrendo demais. Eu vou lá curá-lo, disse Jesus. O oficial romano respondeu: Não, Senhor, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Diga para mim, vá lá, e ele vai. Digo para outro, vem cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado, faça isto, e ele faz. Quando Jesus ouviu isso, ficou muito admirado e disse aos que seguiam: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. E digo a vocês que muita gente vai chegar do leste e do oeste e se sentar à mesa no reino do céu com Abraão, Isaque e Jacó. Mas as pessoas que deviam estar no reino serão jogadas fora, na escuridão. Ali vão chorar e ranger de dentes de desespero. E Jesus disse ao oficial: Vá para casa, pois será feito como você quer. E naquele momento, o empregado do oficial romano ficou curado. Amém. Então, nessa passagem aqui, irmãos, há muita riqueza, né? O Alvino me ligou, né, esses dias aí, eu falava com ele, né? Quando a gente lê uma passagem, a gente lê uma primeira vez e ganha algo do Senhor, né? E acha que ganhou tudo, né? Não tem mais nada para aprender com aquela passagem, né? Mas depois que a gente vai ler mais uma vez, busca o Senhor te dá algo novo, né? Te dá algo diferente. Te dá mais pepitas de ouro, né? Tinha irmão que falava pepitas de ouro. Então, estudando essa passagem, irmãos, eu pude ganhar algo que eu queria compartilhar com os irmãos aqui, nessa noite, para edificação da igreja, né? Quando fala aqui no versículo 5, isso vai ser importante um pouquinho mais para frente, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando. Então aqui fala que o Senhor entrou em Cafarnaum, né? E que cidade era essa de Cafarnaum? Se nós voltarmos aqui um pouquinho, no capítulo 4 de Mateus, versículo 12, fala assim: Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naphtali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então Jesus, ele estabeleceu moradia nessa cidade de Cafarnaum, que ficava à beira do Mar da Galileia, né? Ficava mais ao norte do Mar da Galileia.
E ali era o caminho que passava do Egito para a Síria. E também para o Líbano, que ficava do lado. Então era o caminho que os gentios passavam, que cruzavam. Por isso que fala que era Galileia dos gentios. Essa cidade de Cafarnaum. E o Senhor estabeleceu moradia nessa cidade, e ali ele realizou muitos milagres. Juntamente com Pedro, que também morava ali, com João, morava naquela cidade. Ali ele escolheu os seus primeiros discípulos. E fala que nessa cidade apresentou-se-lhe ali o centurião. Porque nessa cidade era como se fosse ali um caminho que todos os gentios passavam. Ali tinha uma alfândega, ali tinha uma guarda romana, tinha o centurião, que era chefe de 100 soldados romanos, né? Então aqui nessa oportunidade, esse centurião se apresentou ao Senhor, rogando pelo seu servo que jazia em casa com uma doença, né? Então, o centurião, como foi lido aqui, ele era homem de autoridade. Ele estava sob a autoridade de alguém e tinham muitas pessoas sob a autoridade dele. E ele vai ao Senhor reconhecendo a autoridade do Senhor. Ele reconhece a autoridade que o Senhor tem, enquanto o seu próprio povo, os judeus, não reconheciam essa autoridade. E o centurião, sendo um gentil, sendo um homem de autoridade, ele conhece, ele sabe o que é autoridade. Ele pega essa sua autoridade que ele tem, que é uma autoridade natural, e ele reconhece no Senhor uma autoridade espiritual. E isso é tremendo para o Senhor, irmãos. Porque para o Senhor, uma fé que é grande é uma fé que reconhece a sua autoridade. É uma fé que reconhece o seu poder. Porque o Senhor ele veio para os seus, como fala em João, né? O Senhor veio para os seus. Mas os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus. Então esse centurião aqui, ele, apesar da sua autoridade, apesar do seu poder, porque ele fala para o Senhor, se eu mandar o servo fazer, ele vai. Se eu mandar o servo vir, ele vem. Se eu mandar um soldado fazer alguma coisa, ele vai. Então ele tinha autoridade, mas ele não se ensoberbece com essa autoridade que ele tinha. Ele vai e se humilha diante do Senhor. Ele reconhece a autoridade de quem é maior do que ele. E ali ele tinha que lidar com muitos problemas, irmão, aquele centurião. Era judeu querendo matar romano, se separar, e ele tinha que lidar com aquele povo. E na passagem de Lucas, nessa mesma passagem de Lucas, fala que os judeus que foram pedir, né? E os judeus pediram para o Senhor, em nome do centurião, por quê? Porque o centurião era alguém bom, porque tinha construído uma sinagoga para os judeus. Então ele tinha autoridade, mas ele sabia lidar com essa autoridade. E não era soberbo. Muita gente hoje que tem um pouquinho de poder já se acha, entendeu? Tem o rei na barriga, né? E a soberba está lá em cima. E uma das coisas que o Senhor não se agrada é a soberba, né? Mas esse centurião, sendo gentil, não era nem do povo judeu, irmãos, ele reconhece a autoridade do Senhor. Então ele se humilha. Diferentemente de Natã. Natã, naquelas histórias que os irmãos conhecem, né, lá do profeta Eliseu, ele também era alguém de autoridade. Ele vai buscar a ajuda do profeta, porque ele estava com lepra. Mas o profeta, ele não vem falar com esse general, né? Naamã. Desculpa, é Naamã, né? Ele não sai da casa para falar com Naamã. E Naamã não gosta, né? Como assim? Eu tenho autoridade, eu sou alguém que tem poder, e o profeta não vem aqui nem falar comigo. Ou seja, estava numa posição de soberba. E não quis se submeter ao que o profeta Eliseu disse. Vai lá no Rio Jordão e dá 7 mergulhos. E não queria fazer. Ele se achava que o profeta tinha que vir até ele, ser servido, entendeu? Vir com honras para ele, entendeu? Mas o profeta, ele nem sai de casa. Ele manda ele lá mergulhar 7 vezes que ele vai ficar curado. Ele não quis fazer. E os servos de Naamã vão lá e insistem com ele. Não, o que custa, pô? Custa nada, pô.
Não, da onde eu vim, tem rios melhores do que esse. Pra que isso? Não custa nada. Se custasse alguma coisa, aí vai lá, contrariado, mas vai lá, obedece e é limpo daquela época. Diferentemente desse centurião. Ele vai com humildade diante do Senhor, apesar da autoridade que ele tinha. E o Senhor fica admirado, irmãos. Fica admirado porque foi um gentil que reconheceu a autoridade espiritual do Senhor. E ele fez algo tremendo. Algo que algumas vezes eu comento aqui com os irmãos, né? Ele viu algo natural, irmãos, e aplicou para o espiritual. Isso é tremendo. Ele viu a autoridade que ele tinha. Se eu mandar o servo fazer, ele faz. Se eu mandar o servo vir, ele vem. Eu sou homem que sou submetido à autoridade. Então, se o Senhor mandar, vai acontecer. O Senhor fica admirado. Caramba, o que é isso, meu? Como assim? Ele pegou algo natural e aplicou a mim. O Senhor ficou maravilhado, achou isso tremendo. E dificilmente, aqueles judeus ali que estavam ali, eles que eram filhos do reino, como fala aqui um versículo mais adiante, eles eram filhos do reino. Eles eram para reconhecer a autoridade do Senhor, reconhecer essa autoridade. O rei estava entre eles, mas o rei não foi reconhecido pelo seu próprio povo. E vem esse centurião, e mais ainda, ele vem pedir não para ele, mas ele vem pedir para o seu servo. Ele vem interceder, mostrando fé. Sim. E se preocupou com quem estava abaixo. Se preocupou com o servo. O coração dele era bom. E ele não se achou digno do Senhor ir até a casa dele. Não, daqui mesmo você pode mandar uma palavra. Por que o meu servo me obedece? Por que a sua palavra não vai ser obedecida? Caramba, o Senhor fica admirado. Fica feliz, contente. Porque diz lá em Hebreus, né? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando chega alguém com fé e agrada o coração de Deus, o Senhor fica contente, fica feliz, fica admirado. Alguém, acho que foi o tal que falou, né? Que nesses últimos dias a pergunta que o Senhor faz, será que haverá fé na terra? Né? Não foi você que falou? Sim. Será que haverá fé na terra? Quando o Senhor encontra fé, irmãos, no coração, uma fé sincera, uma fé que crê na autoridade do Senhor, o Senhor, ele se, digamos assim, entre aspas, né? Ele se derrete, né? Caramba, mano. Não tem como eu não fazer nada, né? Não tem como eu não fazer nada. E ele fala assim, ó, eu não quero que o Senhor vá na minha casa, não. Eu não sou digno do Senhor vir à minha casa. Eu tenho autoridade, eu sou alguém que tem poder, mas eu não sou digno. Então o Senhor vai, profere uma palavra para aquele servo, e aquele servo imediatamente fica curado. E o Senhor se admira da atitude desse centurião. Então ali o Senhor ele fez muitos milagres. Ele curou enfermos, curou doenças. E o Senhor pedia somente alguma coisa. Se vocês não creem em mim, porque o Pai me enviou, creia simplesmente pelas obras que eu faço. Não é isso que está lá em João? João capítulo 10, versículo 38. João 10, 38. O Senhor aqui é interrogado, né? Ele fala assim, no versículo 38. Mas se faço, e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Ou seja, o Filho de Deus estava entre eles, o Pai tinha enviado, mas eles não criam. Então o Senhor, ele fala para aquelas pessoas aqui em João, que pelo menos pelas obras que eu faço, creiam. Pelo menos pelo que vocês estão vendo eu fazer, creiam. Mas eles não creram. Nem por causa das obras. Eles recebiam as bênçãos, recebiam as curas, mas não se arrependiam dos seus pecados.
Ou seja, eles não criam nem pelas obras que Jesus era filho de Deus. Mas esse centurião, que era gentil e não era nem judeu, ele creu na divindade de Cristo. Porque ele creu na autoridade da sua palavra, do poder da sua palavra. Senhor, daqui mesmo o Senhor pode proferir uma palavra, e eu sei que vai ser cumprida. Então ele intercede pelo seu servo, o Senhor profere aquela palavra de cura, e aquele servo é curado à distância. O Senhor só fez 2 milagres com relação aos gentios. Somente 2. Todo o restante dos milagres, das curas que o Senhor fez, foi com relação ao povo judeu. Só existem 2 milagres que o Senhor fez com relação aos gentios. Desse do centurião, do servo do centurião, e daquela mulher, Ciro-fenícia, que veio lá pedir ao Senhor as migalhas dos pães, né, debaixo da mesa. E o Senhor falou para ela, não é lícito tirar os pães dos filhos e dar aos cachorrinhos. Os irmãos lembram dessa passagem? Aquela mulher era gentílica, ela não era do povo judeu. Ela era da Fenícia, Síria Fenícia, né? E ela também, da mesma maneira que o centurião, ela demonstra uma fé que o Senhor fica admirado. Qual a resposta que ela dá para o Senhor? Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E o Senhor fica admirado com essa fé. O Senhor falou aqui para o centurião, né? Nem em Israel eu encontrei tamanha fé. E para essa mulher também, que era gentílica, o Senhor falou, grande é a sua fé. Vai, seja feito conforme o seu pedido, né? Então, nessa passagem do centurião e na passagem dessa mulher, que era gentia, os 2 não pediram nada para si. Impressionante, né, irmãos? Os únicos 2 milagres que o Senhor fez para os gentios, essas pessoas que pediram não foi para elas. E o Senhor curou à distância tanto o servo do centurião, quanto a filha dessa mulher que estava endemoniada. O Senhor não foi lá curar. Então, as 2 únicas curas que o Senhor fez para os gentios foi à distância. O irmão Watchman fala que isso é simbólico, porque os gentios seriam salvos pela fé. Então, essas 2 curas falam dos gentios e da salvação que viria para os gentios através da fé, à distância. Um povo que estava distante, um povo que não era povo, e creu no Senhor por fé e foi salvo. Enquanto aqueles que eram filhos do reino seriam jogados nas trevas exteriores, né? Então o servo do centurião ele foi curado sem o Senhor tocar nele, né? Diferentemente do leproso que nós vimos anteriormente, que apesar daquele judeu ser leproso, o Senhor vai lá e toca nele. Diferentemente da passagem aqui do versículo 16, do versículo 14, que é a cura da sogra de Pedro. O Senhor vai lá e toca nela e ela fica curada. Mas esse servo do centurião, o Senhor não toca nele, porque ele era gentil. E o Senhor ainda não tinha vindo para os gentios, mas tinha vindo para o seu povo. Como o Senhor falou para aquela mulher gentílica, né? Não é lícito tirar os pães dos filhos e dar para os cachorrinhos. Mas o Senhor viu tamanha fé, irmãos, nesses gentios, tamanha fé, que ele não encontrou nem no seu povo, que ele não pôde não fazer a cura. Ele tinha que fazer o milagre. Tamanha era a fé daqueles que não eram povo, daqueles que não foram chamados, daqueles que não tinham as promessas, não tinham as bênçãos. Mas essa fé constrangeu o Senhor. Que a nossa fé, irmãos, possa constranger o Senhor nos dias de hoje. A pergunta que o Senhor fez, né? Haverá fé na terra quando voltar o Filho do Homem? Que o Senhor possa achar, nem que seja no remanescente, irmãos, fé. E Ele vai achar fé na terra, irmãos. Porque haverá aqueles que darão a vida pelo Senhor. Perderão suas cabeças, serão perseguidos. Perderão tudo pelo Senhor. Mas a fé que o Senhor encontra neles é uma fé que ninguém pode tirar. O ladrão não pode roubar. É uma fé que não se corrompe. Está guardada para aquele grande dia, o dia que nós encontraremos o nosso Senhor. Essa fé que agrada o coração do Pai. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E também nos 2 casos, irmãos, é um caso de intercessão. Tanto o centurião quanto essa mulher
Eles intercederam por alguém. Então nós vemos o quão importante é a intercessão. O quão importante é nós orarmos por alguém. O quão importante é nós buscarmos o Senhor, muitas vezes não por causa das nossas mazelas, por causa dos nossos problemas, por causa das nossas necessidades. Porque muitos oram, e oram ao Senhor, e oram todo dia, mas oram simplesmente por causa dos seus problemas. Nunca lembro de ninguém. Ah, Senhor, me abençoa. Ah, Senhor, eu estou precisando disso, estou precisando daquilo. Eu estou doente, eu estou com um problema financeiro. E só ora por causa de si. E não lembra de ninguém, não intercede por ninguém. E a intercessão, irmãos, é algo importantíssimo. Porque a intercessão, ela mostra amor. Ela mostra que nós nos interessamos, nós nos preocupamos com a vida do nosso irmão, com a vida do nosso próximo. Nós sentimos a dor do nosso irmão. Esse centurião aqui, ele sentia a dor do seu servo. Por quê? Porque ele amava o seu servo. A mãe sentia dor por causa da sua filha que estava endemoniada. Ela passava pelo problema junto com a pessoa. E se a pessoa que está passando pelo problema, que está passando pela dificuldade, ela não tem uma fé suficiente, alguém tem que interceder por ela. O Senhor não intercede por nós? O Espírito não intercede por nós? Com gemidos inexprimíveis? Quando nós estamos na fraqueza, quando nós estamos necessitados? O que seria de nós, irmãos, se não tivesse ninguém para interceder por nós? Então a intercessão é algo importantíssimo e nós temos que aprender a interceder pelos nossos irmãos. O centurião, ele sentia a dor do seu servo. Ele se compadecia do seu servo e foi correr atrás da solução do seu problema. Muitas vezes não é com uma oração ao Senhor, muitas vezes é com uma ajuda física, muitas vezes é com uma oferta, muitas vezes é com uma cesta básica. Mas isso também é intercessão. E nós temos que aprender a nos preocuparmos com os nossos irmãos. Com a mazela, com a dificuldade. Como que está meu irmão? O que ele está precisando? Vamos orar por essa doença, mas orar com fé. Orar com fé, Senhor, só manda uma palavra. Só por uma palavra que o Senhor mandar, sabemos que o problema será resolvido. Um exemplo disso no Antigo Testamento e também de respeito a essa questão de autoridade, porque aquele centurião reconheceu a autoridade, reconheceu o poder, diferentemente do que aconteceu no Antigo Testamento. Eu vou tocar nisso um pouquinho mais para frente, vou falar antes disso que eu ia falar, vou falar de Abraão intercedendo por Ló. O que seria de Ló se não fosse Abraão intercedendo por ele, né? Ter ele sucumbindo junto com Sodoma e com Gomorra. Mas Abraão vai e intercede diante do Pai por Ló. E Ló é livrado daquela condenação. Claro que ele perde muitas coisas ali, né? Mas ele sai dali com vida, sai com a sua esposa, sai com as suas filhas. A sua esposa ficou ali prostrada, né? Virou uma estátua de sal. Teve consequências da atitude de Ló. Mas em virtude da intercessão de Abraão, ele pôde sair daquela cidade com vida. Um outro exemplo de intercessão, que diz respeito à autoridade também, é quando Moisés intercede por Miriam e por Arão. Quando Miriam, ela, diferentemente do centurião, ela não reconheceu a autoridade de Moisés. Ela questionou a autoridade de Moisés. Ela não reconhece que essa autoridade foi dada por Deus. Quem disse que o Senhor fala somente com Moisés? Ele fala conosco também. A gente também quer ter poder, quer ter autoridade. E o que aconteceu com Miriam? Na mesma hora, caiu uma lepra nela. Em virtude do pecado de rebelião. Quando nós não reconhecemos uma autoridade estabelecida por Deus, ou a autoridade do próprio Deus, esse é um pecado de rebelião. Quando nós não reconhecemos qualquer autoridade, irmãos, qualquer autoridade que foi instituída pelo Senhor, isso é um pecado de rebelião e que desagrada muito o coração do Pai. E Moisés teve que interceder por Miriam.
em virtude da intercessão de Moisés, Miriam foi livrada daquela lepra, mas ela teve que ficar 7 dias afastada da comunhão. Então, muitas vezes, no pecado de rebelião contra a autoridade, irmãos, uma das consequências dessa rebelião é nós nos afastarmos da comunhão. E quantas mazelas nós podemos ter por nos afastar de uma comunhão, hein? Nós ficamos isolados do Senhor. Mas Moisés vai ali, intercede por ela, e ela é restaurada da sua lepra, né? Um outro exemplo no Antigo Testamento é quando, com relação à autoridade, né? É quando Davi é ungido rei, mas ainda não toma o seu lugar no trono, porque quem estava reinando era Saul. Saul ainda estava reinando. E Davi podia muito bem chegar ali contra Saul. Não, eu já fui ungido rei. Eu vou guerrear contra você e vou te tirar do trono. Mas Davi vai e reconhece a autoridade que foi instituída pelo Senhor. E se submete a essa autoridade. Não aos erros que essa autoridade comete. Mas como essa autoridade foi instituída pelo Senhor, Davi se submete a ela. E entrega tudo que Saul faz na mão do Senhor. E Davi, em virtude disso, ele sofre, irmãos. Ele sofreu, mas ele não tocou na autoridade que foi instituída pelo Senhor. Apesar de não concordar com ela. E nós temos que ter atenção a isso, irmãos. No nosso meio também. Não só no nosso meio eclesiástico, no meio da igreja, mas com toda a autoridade que é instituída pelo Senhor. Uma vez o irmão falou lá no lugar que eu reunia que nós deveríamos nos submeter a tudo que o bispo falava. Porque ele era a autoridade que foi instituída pelo Senhor. Aí eu perguntei para o pastor, mas pastor, se essa autoridade cometer algum erro doutrinário, falar alguma coisa errada, mesmo assim nós temos que nos submeter a ela? Aí ele falou, mesmo assim você não pode falar nada. Você não pode questionar a autoridade. Você tem que se submeter porque ele foi instituído pelo Senhor. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Pô, não é isso aí não, irmãos. Não é bem assim. Eu sei que nós não devemos ser insubmissos à autoridade. No sentido de nos rebelarmos contra a autoridade. Mas concordar com os erros, aí já vai uma outra coisa. Nós não temos que concordar com o erro da autoridade que foi instituída pelo Senhor. Mas também nós não devemos nos rebelar ao ponto de querer tirar aquela autoridade com as nossas próprias mãos. São coisas totalmente diferentes. Mas o quartel soldado pode prender um general. Já é questão militar, né? Questão de hierarquia. Mas quando uma autoridade é instituída por Deus, ninguém pode tirar aquela autoridade a não ser o próprio Deus. Porque foi ele que instituiu. Então nós não temos que concordar com o erro, mas também não temos que nos rebelar ao ponto de querer tirar aquela autoridade. Porque é Deus que coloca a autoridade e é Deus que tira a autoridade. E esses judeus aqui, nessa passagem, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, que eles não reconheceram a autoridade do Senhor e queriam tirar essa autoridade do Senhor. Tanto é que mataram o Senhor, né? Mas esse centurião, ele reconhece a autoridade e o Senhor derrama a bênção sobre a vida dele e do servo dele, né? E com relação a essa questão de autoridade, irmãos, é com relação a todas as autoridades. Todas. Não temos que concordar com os erros, mas temos que nos submeter à autoridade que é instituída pelo Senhor. Temos que nos submeter ao presidente, ao governador, ao prefeito, porque foi instituído pelo Senhor. Isso diz lá em Romanos, né? Os irmãos conhecem a passagem. Mas não concordar com os erros. Quando essa autoridade comete algo que vai contra o Senhor, aí nós não temos que obedecer a essa autoridade. Como muitos irmãos fizeram na pandemia, né? Conheço muitos irmãos que não fecharam os locais de reunião. Não ficaram online. Por quê? Porque reconhecem na palavra que eles tinham que reunir. Eles tinham que se reunir de forma presencial. E muitas igrejas, muitos irmãos,
não se submeteram, não obedeceram à autoridade com relação a esse assunto. Isso também se aplica com relação à igreja, com a autoridade que é instituída pelo Senhor. Isso acontece em casa, com a autoridade que é instituída pelo Senhor em casa. Se a autoridade que foi instituída em casa pelo Senhor não faz aquilo que o Senhor diz, o que nós temos que fazer? Ir diante do Senhor em oração. Não nos rebelarmos, não brigarmos, não criarmos caso, porque vai piorar a situação. Temos que confiar no Senhor, buscar o Senhor, nos humilharmos diante do Senhor e crer que Ele, a seu tempo, vai vir com uma solução. Amém, irmãos? Então, irmãos, com relação a essa passagem, o Senhor fala algo que traz uma controvérsia. Porque ele fala aqui no versículo 11, né? Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Em outras versões fala assim, irmão. Ao passo que os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Alguns irmãos creem que essa passagem está falando da condenação eterna. A condenação que os ímpios vão experimentar eternamente. Um outro grupo de irmãos creem que essa é uma punição temporal para aqueles que não se submetem à autoridade de Deus. Não somente aqueles que creem, porque existem muitos que creem no Senhor, mas não se submetem ao seu senhorio. Como nós temos falado muito aqui, irmãos. Temos batido muito nessa tecla. Com relação à salvação do Espírito, foi falado sábado também. A salvação do nosso Espírito e a salvação da nossa alma, que é algo diferente. Quando nós queremos no Senhor por fé, nós somos salvos. Mas a partir daí, nós temos que nos submeter à sua autoridade. Nós temos que nos submeter ao seu senhorio. Porque esse povo, ele não se submeteu ao senhorio do Senhor. E se nós formos um pouquinho mais na frente, irmãos, capítulo 11 de Mateus, e só existem, irmão, 3 passagens no Novo Testamento que o Senhor fala de trevas exteriores. Somente em 3 passagens o Senhor falou de trevas exteriores. Essa aqui, de Mateus 8, Mateus 11 e Mateus 20. Mateus 22 e Mateus 25. Ele fala de trevas exteriores. Nós vamos tocar nessas passagens. Somente nessas 3 passagens ele fala de trevas exteriores. E aqui no capítulo 11 de Mateus, a partir do versículo 20, ele fala assim: Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo, vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. E tu, Cafarnaum? Por isso que eu falei de Cafarnaum no capítulo 8 de Mateus. Aonde que o Senhor estava fazendo esse milagre? Porque foi justamente nessa cidade de Cafarnaum, aonde ele resolveu morar com a sua família. Aqui ele fez muitos milagres, irmãos. Ele fala aqui no versículo 23. E tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno. Porque se em Sodoma tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor
haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Por quê? Porque o Senhor ele fez muitos milagres. Mas aquelas pessoas, aqueles judeus, não se arrependeram dos seus pecados para crer no Senhor. Irmãos, eles receberam muitas bênçãos do Senhor. Eles receberam milagres de doenças, expulsão de demônios, enfermidades na alma. Mas eles só queriam receber a bênção, irmãos. Eles não queriam se submeter ao Senhor e reconhecer o Senhor como autoridade na vida deles. Então nós podemos receber muitas bênçãos do Senhor, irmãos. Nós podemos receber milagres do Senhor. E mesmo assim, sermos rejeitados pelo Senhor. Sermos colocados nas trevas exteriores. E eu creio como esses irmãos creem. Que essa punição nas trevas exteriores é uma punição temporal. Para aqueles que creem no Senhor, mas somente querem receber a bênção do Senhor. Creem no Senhor somente para receber milagre. Receber uma bênção financeira. E a gente vê muito na cristandade isso, irmãos. Gente que frequenta cultos, frequenta reuniões, ouvem palavras, mas palavras que simplesmente falam de bênção. E o Senhor é tão misericordioso que elas recebem bênção, né, irmão? O Senhor é tão misericordioso que o Senhor faz os milagres, como fez em muitos casos aqui. O Senhor fez muitos milagres, irmãos. Mas essas cidades foram reprovadas diante do Senhor. Uma outra passagem, irmãos, que o Senhor fala de trevas exteriores é no capítulo 22. Para a gente comprovar que trevas exteriores falam de uma punição temporal. Lá no capítulo 22, versículo 13 de Mateus, o Senhor fala sobre trevas exteriores. Ele fala das bodas, né? Do Cordeiro, a parábola das bodas. Onde ali aquele povo foi reunido para as bodas, né? E no versículo 11 do capítulo 22 fala assim: Entretanto, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então aqui fala dessa pessoa, desse amigo, que compareceu às bodas, mas não estava vestido com roupas adequadas. Porque simplesmente ele estava vestido no seu espírito, mas não estava vestido na sua alma. Então o que o Senhor fala para ele? Não é digno você estar aqui. Amarrai-o de pé e mão e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E isso fala, irmãos, da nossa responsabilidade. Porque esse povo de Israel, ele foi cortado. Voltando aqui ao capítulo 5 de Mateus, né? Capítulo 8 de Mateus, ele fala que esses filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Por quê? Porque eles são os filhos do reino. Eles eram os filhos do reino. O reino de Deus estava confiado a eles. Eles eram para ter reconhecido o senhorio do seu Senhor. Mas não reconheceram. Lá em Romanos, no capítulo 11, fala justamente disso, irmãos. Desse castigo temporal. Romanos capítulo 11. Quando fala do futuro de Israel e da sua rejeição, né? Fala aqui no versículo 21. Porque se Deus
não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Se nela permaneceres, de outra sorte, também tu será cortado. Então, o Paulo fala aqui aos Romanos que o povo de Israel foi cortado da oliveira. Por quê? Porque não creu no Senhor, não se submeteu à sua autoridade. Assim como o Senhor falou aqui em Mateus capítulo 8, que os filhos do reino serão lançados fora, nas trevas exteriores. E Paulo aqui em Romanos ele faz um alerta. Ó, os que eram naturais, os ramos naturais foram cortados. Mas você não pode se ensoberbecer, porque você também pode ser cortado. Se o ramo natural foi cortado, imagine você que era a oliveira braba e foi enxertado na oliveira pura. Você também pode ser cortado. Falando de quê? Da igreja. Falando de nós. Como que nós podemos ser cortados também, irmãos? Se não permanecermos na bondade do Senhor. Nós também podemos ser cortados, ou seja, podemos também ser lançados nas trevas exteriores. Mas Paulo fala aqui em Romanos que esse povo de Israel seria restaurado, seria reenxertado na oliveira. Ou seja, mostrando que esse povo não seria lançado eternamente na condenação eterna. Ele seria restaurado na oliveira. E Paulo fala, se não permanecer, você também pode ser cortado. Falando para a igreja. Então nós entendemos que isso não é condenação eterna, mas é uma punição temporal para aqueles que não se submetem à autoridade do Senhor. Lá em Romanos capítulo 13, versículo 12, já caminhando para o final. Porque ele fala aqui que vai ser lançado nas trevas, né, exteriores. No capítulo 13, versículo 12, fala assim. Vou ler o 11, né? E digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Versículo 12. Vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. E Paulo fala aqui para crentes, irmãos. Deixemos as obras das trevas. Porque se nós vivermos nas obras das trevas, nós seremos lançados nas trevas exteriores. Mesmo que seja de forma temporal. Mesmo que seja uma punição temporal. Então nós temos que caminhar com as armas da luz. Nos armarmos das armas da luz. Para que nós possamos, irmãos, participar das bodas do Cordeiro. Amém. Termos as nossas vestes puras, as vestes nupciais, que são exigidas para estarmos na mesa das bodas. Não é isso que ele fala no capítulo 8? Capítulo 8 de Mateus. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente. Falando de quem? Dos gentios. Por quê? Porque quem reconheceu a autoridade do Senhor nessa passagem foi um gentil. Muitos virão do Ocidente e do Oriente e sentarão à mesa, tomarão lugar à mesa, com Abraão, com Isaac e Jacó, no reino dos céus. Então, irmãos, que nós possamos interceder uns pelos outros. Que nós possamos vestir essas vestes, umas vestes que se submetem à autoridade do Senhor em nossas vidas. Não é mais a nossa vontade que conta. Nós temos que bater sempre nessa tecla, irmãos. Não é a nossa vontade que impera mais sobre nossas vidas. Não é o nosso querer. Não é o nosso pensamento. É o querer do Senhor que tem que nos ganhar. Simplesmente falando, irmãos, simplesmente proferindo palavras, aparentemente isso é algo fácil. É algo simples. Ah, não é a minha vontade, é a vontade do Senhor.
Mas quando a gente vai para a prática, para o dia a dia, é aí que nós caímos. É aí que nós não nos submetemos à vontade do Senhor. E isso nas coisas simples, irmãos. Nas coisas cotidianas. É sempre a nossa vontade que impera. É sempre o nosso querer que está em primeiro lugar. E o impressionante é que muitas vezes nós não reconhecemos isso, nós não enxergamos. Que nós estamos fazendo a nossa vontade que vai em contra a vontade do Senhor para as nossas vidas. É algo bastante sutil. E quanto mais nós nos chegamos perto do Senhor, como o Theo falou, né, naquele exemplo lá do garoto do avião, quanto mais nós chegamos perto do Senhor, contemplando o Senhor, nós vamos enxergando a nossa rebeldia nas pequenas coisas. Porque quando estamos afastados, nós não enxergamos a nossa rebeldia. Achamos que, muitas vezes, fazendo o que nós pensamos que é certo, estamos agradando o Senhor. Seja em qualquer esfera que nós estejamos atuando, irmãos. Seja no trabalho, seja na igreja, seja na família. Não é a nossa maneira de fazer as coisas que tem que imperar. Nós temos que morrer, irmãos. E morrer dói. Morrer não é algo simples, irmãos. E essa é a palavra que o Senhor nos traz. O morrer para a nossa vontade. Mas quanto nós somos rebeldes, irmãos. Quanto nós somos rebeldes. Que o Senhor nos mostre, irmãos. E que o Senhor nos perdoe dos nossos pecados. Que o Senhor nos perdoe das nossas trevas. Tire de nós as nossas trevas, Senhor. Para que nós também não sejamos jogados nas trevas exteriores. Para sofrer uma punição. Então, se há algo que eu queria enfatizar nessa noite, é para que nós enxerguemos, irmãos, as nossas atitudes nos detalhes. Quando o Malvino estava orando, o irmão Malvino falou da trave, né? Do olho. Enxergamos um cisco no olho do irmão, mas não a trave que está no nosso olho, irmãos. Nós temos que nos julgar a nós mesmos. Eu não tenho que olhar para a vida do meu irmão, da Patrícia, da Arlene, do Nélio. Primeiramente, eu tenho que olhar para a minha vida se eu tenho encaminhado uma vida correta diante do Senhor. Me armado das armas da luz, irmão. Nos pequenos detalhes. Na minha relação com a minha esposa. Na minha relação com os meus filhos. Será que eu tenho feito o que eu acho que é certo? Uma relação das esposas com o marido. Para que o Senhor chamou o marido? Para exercer que função? Para que o Senhor chamou a esposa? Para exercer qual função no casamento? Para que o Senhor nos uniu como igreja? Cada um tem um papel. Será que eu tenho que fazer o que eu quero na igreja? Será que eu não tenho que me submeter aos irmãos? Submetei-vos uns aos outros. Isso é detalhe, irmãos. Isso é pequenas coisas, mas que o Senhor leva em conta. Porque quando nos submetemos a qualquer autoridade, nós estamos nos submetendo ao Senhor. Qualquer autoridade, seja governamental, seja eclesiástica, seja familiar. Então, que o Senhor abra os nossos olhos, irmãos, para os pequenos detalhes das nossas atitudes, das nossas decisões. Muitas vezes o nosso coração é enganoso. E o nosso coração nos engana. E o coração é enganoso a tal ponto de nós estarmos fazendo algo que é bom, que é agradável, mas que não é a vontade do Senhor. E esse caminho acaba sendo um caminho de morte. É um caminho de morte. O Senhor lhe dá muitos exemplos. Como eu citei aqui o exemplo de Miriam, né? Que pela sua rebeldia, o que aconteceu com ela? Seu corpo todo leproso. E a lepra simboliza o juízo de Deus. Hoje em dia nós não ficamos leprosos, irmãos. Porque aquilo foi símbolo.
Nós temos que enxergar a consequência que haverá quando o reino do Senhor se manifestar. E a porta se fechar diante daqueles que foram rebeldes e nem enxergaram o que foram. Por causa dos detalhes, das pequenas coisas, das pequenas atitudes, dos pequenos pensamentos que governaram a vida da pessoa e ela, seguindo seu coração, se afastou cada vez mais do Senhor, porque não se submeteu às autoridades. E o Senhor fala que vai haver choro e ranger de dentes. Vai ser muito triste, irmãos. Como nós lemos lá em Mateus capítulo 11, você não é para estar aqui não. Você não é digno de estar aqui sentado à mesa, junto com Abraão, Isaac e Jacó, junto comigo. Amarra o pé e mão e lança nas trevas exteriores. Lá haverá choro e ranger de dente. Então, hoje, nós temos que enxergar para essa realidade futura que é espiritual. O dia é hoje, irmãos. O Senhor tem nos falado hoje, irmãos. Como eu tenho caminhado? Com o meu próprio coração, com o meu próprio pensamento? Com a minha própria vontade? Porque se nós formos nos submeter à vontade do Senhor, muita coisa nós iremos perder. Mas aquele que perder a sua vida, achá-la-á. Mas o problema é a perda que nós temos no momento presente. Esse que é o problema. Nós não queremos perder nada. Nós não queremos perder nada, irmãos. Esse é o problema do homem. Mas se não perder agora, vai perder no reino futuro. Então é uma escolha que nós fazemos. Perderemos muita coisa aqui, irmãos. E sofreremos. Sofreremos perseguição. Sofreremos rejeição. De familiar, de irmãos. Sofreremos, porque a palavra diz que sofreremos. Aquele que quer viver uma vida piedosa, padecerá perseguição. Então nós temos que abraçar a perda. Louvando o Senhor. Esse é o coração que nós temos que ter, irmãos. Não é ser masoquista, não é isso. É buscar a recompensa que vem do Senhor. E não é a que vem do homem. E não agradar o nosso ego no momento presente. O nosso ego tem que morrer. Reconhecer a autoridade do Senhor e de forma verdadeira. Se Ele é Senhor, se Ele é autoridade, Ele tem que governar as nossas vidas. De forma integral. Mesmo que eu seja alguém importante nesse mundo. O centurião é alguém importante. Mas ele vai lá e se submete ao Senhor. Ele nega o que ele é. Então que o Senhor possa nos dissipar as trevas do nosso coração nessa noite. Que nós possamos ser limpos pelo Senhor. Que o Senhor venha com aquela espada de 2 gumes, irmãos. De 2 fios. E faça uma divisão no nosso ser, irmãos. Separando aquilo que é natural, aquilo que é nosso, daquilo que é a vontade dEle. Que nós possamos andar em espírito. Mais uma vez o Senhor tem falado conosco, irmãos. Tem nos alertado. Porque vai alta a noite. E vem se aproximando do dia. Deixemos para trás as obras das trevas. Irmãos. E nos armemos das armas da luz. Em todos os âmbitos da nossa vida. Todos. Que essa luz possa dissipar todas as trevas que possa haver em nós. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor.